Nosso versículo de hoje é o versículo 3 do Salmo 48. O Salmo 48 é uma composição dos filhos de Coré. Eles exaltam a um livramento que Deus concedeu. O Salmo gira em torno da proteção que Deus concedeu ao seu povo e este livramento ocorrido quando o Senhor mostrou poder, misericórdia, bondade e os livrou. A cidade de Jerusalém foi poupada. Uma ocasião em que os inimigos se armaram, os reis se prepararam para tentar invadi-la, destruí-la, conquistá-la, mas Deus garantiu vitória ao seu povo. Poderíamos ligar esta ocorrência ao que aconteceu em vários momentos. Por exemplo, quando o rei Ezequias, quando Senaqueribe vem contra Jerusalém, manda cartas para o povo ficar desanimado, cartas que eram lidas na entrada da cidade para tentar dissuadir o povo a se entregar. Mas ele não conseguiu entrar, ele não conseguiu vencer, ele menosprezou o Deus de Israel e Deus concedeu vitória ao seu povo. Queridos irmãos, o salmista, portanto, exalta a Deus, mostrando que Jerusalém não foi tocada de jeito nenhum, porque ali estava a cidade do grande Deus. Não que o Senhor Deus só e tão somente só conseguisse livrar Jerusalém, ou que ele ali habitasse, morasse, ou ali fosse o lugar em que o único lugar que ele estava na terra. Não. Mas Jerusalém era a cidade templo, era a cidade igreja, vamos dizer assim, onde estava o templo do Senhor, onde as celebrações nacionais eram realizadas. Era a capital, era o centro do poder, onde o rei estava instalado. E ali, sendo a capital, ali ela representava o centro da nação. E conquistar a capital seria conquistar o poder do rei e seria conquistar o lugar da adoração. E Deus não permitiu. Deus trouxe livramento. O salmista então manda contar as colunas de Jerusalém, da grande cidade. Observem se algum está faltando. Nada foi destruído, porque Deus protegeu. E ele conclama os seus ouvintes, né, a observar o que aconteceu, versículo 13, e narrar as gerações vindouras acerca do Deus de Israel, o Deus que tinha seu templo central ali em Jerusalém. Meu amado irmão, esta experiência do povo de Deus no passado gerou, portanto, este salmo, um salmo de louvor ao Senhor nosso Deus, quando ele abre o salmo dizendo: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus. O destaque não é a cidade, não é um louvor à cidade, é um louvor a Deus pelo livramento da cidade. No versículo 3, que é o versículo da nossa meditação, ele diz: nos palácios dela, nos palácios da cidade de Jerusalém, Deus se faz conhecer como um alto refúgio. Temos aqui, meus irmãos, a descrição, portanto, do que Deus pode fazer. Através daquela experiência, ele diz: Deus se faz conhecer. Queridos irmãos, esta é a finalidade das experiências em nossas vidas: revelar aspectos sobre o que Deus pode fazer. É claro que a revelação perfeita está na palavra de Deus, mas o que queremos destacar é que as experiências
vividas pelo povo de Deus com o Senhor Deus, servem de fortalecimento da nossa fé, Deus mostrando o que Ele é capaz de fazer. Certamente você teria muitas histórias para contar das ações de Deus em sua vida, como Ele agiu em seu favor em determinadas circunstâncias. Então, Deus está dando ou se dando a conhecer a cada um de nós. O começo da carreira cristã, irmãos, é um começo que precisa ser amadurecido ou amadurecida a vida cristã por meio de conhecer o Deus que se serve, né? Quem começa na carreira cristã não começa sabendo, e ninguém sabe de tudo quando está começando. A cada dia vamos aprendendo acerca de Deus na sua palavra e vivenciando isso através das experiências. Quando você começou na sua carreira cristã, provavelmente você não sabia de tudo que já sabe hoje sobre Deus. Suas experiências eram limitadas. Mas no decorrer da sua história com Deus, você tem conhecido quem Ele é. E isso deve fortalecer a nossa fé, nos amadurecer a cada dia. Deve nos estimular a crer cada vez mais. Meu amado irmão, Deus se faz conhecer por meio da sua palavra e por meio daquilo que Ele faz conosco. O que você pode dizer acerca de Deus depois desse tempo de vida cristã que você tem? Seja um tempo menor ou de um tempo muito maior. O que você pode dizer? Como sua fé tem sido amadurecida no decorrer dos anos? Como você tem aprendido sobre Deus e daquilo que Ele faz e pode fazer na sua vida? Queridos, estas experiências devem nos levar à compreensão muito maior sobre o Deus que nós servimos. E isso, amadurecendo nossa fé, nos fazer crescer cada vez mais. O salmista então diz que Deus se faz conhecer. Naquela experiência vivenciada de livramento, Deus se fez conhecer como um alto refúgio. Qual é a ideia de refúgio? Refúgio é o lugar onde se abriga contra as investidas do mal. O salmista então diz que aquela experiência vivenciada os fez entender que Deus é um refúgio, um alto refúgio. O refúgio também naquela época era um lugar, e é um lugar de proteção ainda, mas era um lugar de proteção como uma torre. Então a ideia do salmista é: Deus é um lugar de refúgio de difícil acesso para aqueles que querem nos atacar. Aqueles que se abrigam em Deus estão em um lugar tão difícil de ser alcançado pelos inimigos, que pode ser comparado como um lugar bem alto, de difícil escalada. Querido irmão, querida irmã, você que nos ouve, nós aprendemos que em Deus nós poderemos confiar e poderemos encontrar o abrigo seguro nas horas das tormentas, das dificuldades, das lutas. Deus, Ele se mostra, portanto, como nossa proteção inalcançável pelos inimigos. Estando alguém debaixo da proteção divina, nada pode lhe alcançar. Meu amado irmão, eu quero estimular você nesta ocasião a pensar em Deus como este lugar de abrigo, de proteção, de socorro, de ajuda, um lugar seguro no qual você pode se abrigar. Quero estimular você a lembrar que Deus se faz presente na hora da angústia, da tribulação e da dificuldade. Quero estimular você a fazer do Senhor Deus o seu refúgio, o seu alto refúgio, o seu refúgio seguro. Quero trazer à sua memória
o que Deus já fez na sua vida e como Ele pode continuar agindo. Meu amado irmão, agora, lembrado daquilo que Deus pode fazer, recorramos ao Senhor como nosso alto refúgio. Como você está hoje? Como está se sentindo? Talvez se sinta ameaçado, talvez se sinta invadido, como na cidade de Jerusalém, à época do Salmo 48, tentaram invadir. Talvez situações estão sendo erguidas contra você e você está sentindo como se enfrentando uma guerra. Quero lembrar a você que você tem este alto refúgio onde pode encontrar a proteção que sua vida precisa. Busca ao Senhor. Ele se faz presente quando nós assim o buscamos para nos livrar e nos proteger. Deus é o nosso alto refúgio, é o lugar seguro no qual estaremos abrigados. É o exercício da fé, é o exercício da busca a Deus. É a entrega constante, uma contemplação da misericórdia divina, é estando aos pés do Senhor que teremos a experiência de saber que Ele é alto refúgio. A Escritura sempre nos estimula a confiarmos no Senhor, a fazermos dele a nossa segurança. Eu quero lembrá-la, nesta ocasião, desta verdade. Se você está carecendo de proteção, essa proteção você só consegue junto ao Senhor Deus. Que Deus, em sua infinita graça, bondade e misericórdia, lhe ampare, lhe sustente, em nome do Senhor Jesus.